Oi, gente! Bem-vindos a mais um Lives Dani Kelly. Meu nome é Dani Kelly, eu sou a host aqui. Muito obrigada por acessar o canal, estar aqui conosco. Esse canal que é o Networking, é um canal de informação, conectando o Brasil com os Estados Unidos. Eu tento trazer para vocês o melhor, né? É cultura, informação, política, negócios e pessoas com muito talento e muita experiência que tem aí para dizer para vocês como é a trajetória de vida, como é essa profissão, te dá, né, uns cliques, umas ideias, né, alguma coisa de repente está faltando para você ter aquela inspiração de fazer aquela viagem, ou tentar uma outra carreira, ou continuar com essa carreira com novas ideias. Então, hoje tem um queridíssimo profissional, profissional não, que eu vou falar, um mestre, né? Um mestre da música, né? Um mestre com muitas histórias maravilhosas para contar aqui pra gente, que eu tô assim, arrepiada só de saber, né? Do pouquinho só do que ele me deu previamente. É o nosso querido Dennis Christian. Dennis, maestro, né? Digamos assim, né? Produtor musical, diretor, né? Faz arranjos, trabalhou com inúmeras celebridades, gente da música brasileira, né? Do Brasil e também no exterior, como no Canadá, na Europa e aqui nos Estados Unidos, onde ele reside agora. Então, Denis, muito obrigada pelo meu convite. Confesso, eu fiquei assim, será que ele vai aceitar meu convite? Eu fiquei assim, né? De repente, não sei, né? Vocês são uma turma querida. Obrigada. Esse último tempo, logo após a pandemia, que a gente se aproximou e vocês têm nos chamado para fazer música para toda uma turma incrível. Isso tem sido maravilhoso para mim, para todos os meus amigos também. E essa turma maravilhosa que você tem. Esse último ano e meio a gente tem se divertido bastante, né? Muito, muito. Não, eu gosto muito de conhecer pessoas, né? Dá para ver que o canal é para gente, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de saber das histórias, eu gosto de analisar, né? Assim, de aprender com outras pessoas, né? E eu acho que a maneira da gente aumentar o nosso network, né? Estender, é botar lá um anúncio, né, na comunidade brasileira. Eu quero saber quem é que está aqui, quem pode fazer esse trabalho, quem pode tocar essa música. Eu acho que nós, assim, de mim, né? Eu não vou falar por todos, mas eu gosto de abrir meus horizontes, eu gosto de abrir, né, para as pessoas e conhecer. Então, foi um prazer conhecer você, assim, né, do nada, né? Sim, sim. Foi do nada mesmo, foi uma surpresa. Digamos que como uma das histórias que você vai me contar, né? A sua vida foi feita, né? De por acasos, né? De coisas Alguns. que aconteciam e ficava, caramba, eu tô aqui na hora certa, no lugar certo e olha o que aconteceu comigo. É verdade. É verdade. Vamos desenrolar essa história Ok. aí. É de arrepiar, né? Toda a sua trajetória musical. Então, Dennis, me conte, quem é o Dennis Christian? Como foi vir de São Paulo, né? Crescer em São Paulo? Como foi sua infância? Bom, eu venho de uma família musical. Todos os irmãos do meu pai, cada um tocava um instrumento. E o meu pai era guitarrista, tinha uma banda de rock and roll nos anos 60, na Jovem Guarda. Na verdade, eles montaram, acho que em 59 isso. E aí eles vieram para São Paulo e explodiram com uma música chamada Chica Bomb. E aí eles cantavam em inglês nessa época, assim como o Fábio Júnior, como um monte de artistas, né? O Michael Sullivan tem esse nome até hoje, porque, na realidade, naquela época, muitos artistas gravavam em inglês e tinham até o nome deles em inglês, né? E eles vieram e aconteceu esse boom para eles no mercado e acabaram se tornando a banda da Hebe Camargo,
do programa da Hebe Camargo, que era na TV Excelsior. Na Excelsior. Na Antes de ela ir Excelsior. para o SBT. Antes a TV Bandeirantes chegou a ser durante um tempo, nesse estúdio que era a TV Excelsior. Quando eu era menino, eu passava ali, meu pai sempre falava, ali era a TV Excelsior, que era na Brigadeiro Luiz Antônio. Né? E eu fui uma criança, um nenê, aliás, né? Que tem coisa que eu não lembro, mas é um nenê que às vezes quem chegava em casa era o Tim Maia com um saco de pão que minha mãe contava e com um saco de bala que eu nem dente tinha, ele trouxe pro guri. Né? E os amigos do meu pai eram o Tinho, o Cassiano, o Franco, que é o pai dos meninos do KLB, né? Que eles tinham um grupo também que veio do Sul, que era os Brasas. E era aquela turma que estava esquentando a Jovem Guarda e acabaram virando banda dos grandes cantores, do Roberto, do Eduardo Araújo, da Silvinha, da Vanusa, do Antônio Marcos. Antônio Marcos, sim. Minha mãe fala muito de Antônio Marcos. Toda essa turma, muitas vezes, os músicos eram a banda do meu pai, ou a banda do Franco, ou os Incríveis, né? Também. E eu cresci um pouco nesse ambiente, mas meu pai largou da música quando eu estava com uns 4 para 5 anos de idade, que ele tinha um lado dele da matemática e da engenharia que ele gostava muito. E se desgostou de muita coisa que... Dentro do mercado da música, o mercado da música, né, como a gente havia falado, é tudo aquilo que movimenta muito dinheiro e poder. Tem pessoas que não são da arte, pessoas que não são do business, né? E ele se gostou e enveredou para o lado que ele amava, e realmente ele era um monstro nisso. Ele tem uma parte, é uma apostila da USP que é a respeito de curva de nível, são os cálculos de como um corpo faz uma curva em alta velocidade, né? Tem física envolvida. Ele amava isso e ele foi para esse lado e desenvolveu a vida dele depois voltado para isso, né? E eu, que passei os finais de semana, às vezes, com esse pessoal tocando violão na minha orelha, né? Fui desenvolvendo um ouvido musical, até que ele quebrou um violão na minha cabeça, porque eu perdi o ano. E ele ficou louco comigo. Eu acho que ali danou-se tudo, porque né, quando o violão entrou na cabeça, nunca mais saiu. Mesmo, né? Nunca mais saiu. Tudo entrou, né? Mas, então, é realmente o meio de onde eu acho que isso é constatado na psicologia, né, na sociologia. O meio que você cresce, né, tem uma grande influência no que você vai se tornar no futuro. Então, você envolta talentos assim grandiosíssimos. Você vê que dali maravilha, né? Aquele círculo, aquele pessoal falando. Tem muita escola, né, como acho que é Montessori, né, que são escolas que prestam atenção no viés que aquele ser humano está mostrando, né? Porque uns são mais de exatas, outros são mais de humanas, né? Então, se você observa, aquela figurinha vai ser mais feliz, porque ele vai desenvolver alguma coisa que já está, né, mostrando dentro dele. Eu acho que todo mundo tem muita coisa dentro de si que pode ser desenvolvida, mas tem umas coisas que você, né, vem respirando mais, né? É verdade. Tem a entonação, né? Tem o dom, né? Eu acho que o dom nasce em você, ele só tem que ser desenvolvido, né? Tem que ser alimentado e guiado, né? Guiado. E o ambiente aí, ele te forja, né? É verdade. Forja quando a gente... Me conta, então depois de toda essa influência, né? Forte influência com a música que você cresceu, me conta quando foi que você despertou, né? Tem essa coisa, você tem a influência, mas quando você despertou, falou assim, eu quero ser músico, eu posso ser músico, é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí a história é boa. Eu quero saber, me conta, é do circo?
tem a ver. Então me Porque você conta, sabe que então. assim, a vida no Brasil nos anos 80 é uma coisa. E para trás, então, assim, a adolescência começava muito cedo, né? E assim, era muito comum a gente ser muito emancipado naquela época, né? É, um, um, então, eu, aos 12 para 13 anos, eu vivia na cidade do Campo Limpo, ali perto de Itapecerica da Serra, né? Uhum. E chegou um circo. E o circo tal, e os meus amigos, eu vivia na esquina tocando violão com os meus amigos, né? E aí, o Denis, vai lá, que vai ter um festival tal. E lá vai o Denis, né? E Mas você, rapidinho, antes de você chegar, você sabia que você queria ser músico antes de não, chegar? ao contrário, porque assim, a relação com o meu pai sempre foi uma relação assim um tanto complicada. E, né, como eu falei, assim, a gente teve esse episódio do violão Do e violão, muitos outros claro. também. E assim, eu não sabia de nada. Eu estava ali com 12 anos de idade, né, com a minha mãe falando, você tem que estudar, você vai para a escola. E indo para a escola. né, Mas já tocava meu violãozinho. E, na verdade, toco violão por causa do meu pai, porque ele que me ensinou meus primeiros acordes, né? Por causa de uma prima minha que começou a tocar, e eu fiquei com inveja e falei para ele, ó, você era músico e eu não toco violão, e a Regiane está tocando, você é louco. E aí ele me ensinou a primeira música. Ali deu um sinalzinho, porque eu gostava muito. Quando criança, eu escutava muito rock and roll, que era a música que o meu pai e os amigos dele escutavam. Então, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath e Woodstock demais, né? Uhum. Então, caras incríveis naquela época do rock and roll. Eu tinha uma facilidade muito grande, escutava e cantava os solos. Gostava muito de Rick Wakeman. Rick Wakeman, um grande tecladista que foi do Yes, depois ele montou várias óperas de rock. Sim. E, uau, Então, maravilhoso, né? antes de você chegar no circo, de onde veio essa também, essa pegada do samba, de você tocar? Porque você toca de onde Aí, veio essa pegada do samba? Além do rock and roll, ok. Mas de onde veio a pegada do samba também? Aí essa né, difusão sim, de sons. a gente morou na Avenida 9 de Julho durante 9 anos. Uhum. E então aquele apartamento fervia de gente, né? E de músicos, de amigos, tal, Sim. música no final de semana, jogo de baralho, era assim a vida dos meus pais com os amigos deles. E numa época que não se tinha telefone, os amigos apareciam na sexta-feira, eu ia embora no domingo ou na segunda para Pô, ir trabalhar. E naquela você nem época é sabia que as normal. pessoas iam aparecer, É. porque, né? Então, é, a gente morava na 9 de Julho, então tinha todo aquela sonzeira em casa de rock and roll e Supertramp, todo aquele pessoal que estava chegando também, e rhythm and blues. Meu pai era louco por blues e da black music, tanto americana e brasileira também, né? Tanto que ele era amigo do Cassiano, do Tim, de outros caras assim. Uhum. Mas a 9 de Julho, o meu prédio, ele estava 3 quarteirões mais ou menos da Vai Vai. Então, Hum. meu pai ia todo ensaio do Vai Vai, né, quando chegava na época, acho que na época era na segunda-feira e tinha na sexta-feira também, numa época. Então ele me botava no ombro, ia tomar a cerveja dele, encontrava o pessoal e ficava no samba, né? Então desde moleque também assim assistindo muito Vai Vai. É, e meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de carnaval, então Uhum. a gente ia para Santos todo o carnaval, já participava das escolas de samba, aquelas escolas de Era samba uma de carnaval. boemia, né? A família, uma boemia. A vida era uma boemia, Era né? uma Tudo era boemia. uma Então boemia. eu vivi bastante da cultura musical brasileira através deles, porque eles amavam muito boa música, tanto aquela turma da MPB toda que estava naquela época, porque a minha infância foi nos anos 70. Então eu era criança, eu acordava com o meu pai se aprontando para ir trabalhar, escutando Eu Só Quero um Amor, né? O Gil estava tocando no rádio, então toda aquela coisa estava aflorando
e tocava James Brown e Michael Jackson com os irmãos dele ainda, né? Então a música nos anos 70 era um absurdo de incrível, né? E ainda tinha a música brega, né? Que era chamada, que é a música que tocava no AM, né? Que era coisas com o Amado Batista, que estava chegando no vinho, e Odair José, né? Eu toquei com uma área, assim, quando eu era mais novo, com a Carmen Silva, com vários desses segmentos da música regional, né? Daí me fala assim, ok, veio o samba, veio o rock and roll, aí veio o circo. Aí você falou o quê? O circo. O circo, então aí eu com 12 anos, esse circo apareceu lá no bairro e eu fui lá, tinha ter um festival, como um karaokê, mas eles tinham uma bandinha no circo, que não era um circo de picadeiro, era um circo de palco, né? Olha. E aí, tal, é mágico, tal, mas tinha o festivalzinho. Eu fui lá e eu, todo roqueirinho, tava de cabelo de permanente, e cantava músicas do Ovelha, aquela época do Rich, né, e cheguei lá, e aí ganhei o festival do circo. E o dono do circo olhou para mim e falou assim: você não quer trabalhar aqui no circo com a gente? A gente gostou demais, o pessoal da banda gostou, tal. Uau, E lá foi assim uma virada, né, na vida, eu né? fugi com o circo. Porque minha mãe não ia deixar, né? Minha mãe Com estava 13 anos, trabalhando, você fugiu com o circo. minha mãe estava trabalhando de tarde, era a hora de escola, arrumei roupa, fiz uma mala e fugi com o circo. Deixei minha mãe desesperada por quase 3 semanas, mandei um telegrama para ela, que você ia no orelhão, discava para um número que era da Telesp, né? E atendia uma pessoa, você mandava a mensagem, a pessoa escrevia e o outro recebia pelo correio aquela mensaginha. Bom, minha mãe aos prantos, com polícia, corpo de bombeiro, necrotério, já tinha Com ido em tudo, ninguém razão, sabia. né? E o Denis cantando no circo, né? Aí ela foi me buscar pela orelha com a polícia, né? Foi aquele chororô para não botar o dono do circo na cadeia, Ai, meu aquela Deus. loucura. Imagina na emoção e a aventura de você viajar sozinho, sem a mãe, pelo mundo, né? Pelo Brasil, né? Pelo mundo não, nós fomos para Pelo Brasil. Carapicuíba. Carapicuíba e foi mais um bairro, porque foram 3 semanas. E aí eu lembro que o dono do circo pediu, pelo amor de Deus, para ela, para que no final de semana, porque estava anunciado e eu já tinha me apresentado e a banda não tinha quem cantasse, e aí ela foi assistir, chorou, foi aquela coisa, mas eles iam já viajar para outra cidade, e ela falou: não, vocês não vão levar meu Ai, meu filho. Deus. Imagina você. Você queria muito estar ali, né? Aquela vontade, Queria muito criança, estar ali. aquele impulso, né? Eu vou fazer. Aquele impulso dava em você e ela preocupada, imagina. Sim. Qualquer mãe ficaria louca, né? Qualquer mãe Doida. ficaria louca. Aos Ficaria. 12, né? Isso. Sim. E aí não conseguiu mais me segurar, né? Aí foi difícil. Você descobriu A a vocação mesmo partir dos depois. 13 anos, ainda teve uma coisa assim muito interessante, que um amigo meu que tocava na noite, mas ele andava de moto, ele se machucou. E aí eu já não morava mais no mesmo bairro dele, mas ele foi me procurar e falou: Denis, você não quer ir fazer pelo menos esse final de semana, porque não tem ninguém, senão eu vou perder meu trabalho lá no bar. E eu fui, e eu só sabia tocar rock, música brasileira, assim, se eu tocava eram umas 4, 5, e era do Então, pop rock, Lulu, foi quando uma você coisa assim. começou a tocar na noite, né? Foi uma Foi transição quando eu para a comecei a noite. tocar na Qual noite, era a sua idade nessa época? 13 para 14. Deus do céu, né? Hoje em dia você nem imagina, né? Não imagino uma coisa dessa, Da né? coisa dessa, naquela Mas o né? juizado de menores aparecia, que era um bar chamado Madrugada Bar, ali na Avenida Moema. Era uma frequência de uma gente muito interessante, muitos artistas, e a turma que tocava nesse bar era muito especial. O Josias Damasceno, que era a voz CIA, e uns músicos
músicos maravilhosos, que um deles nós perdemos na pandemia, que é meu irmãozinho, né? O Tuta, baterista. Então, é bacana poder falar dele, porque ele é um querido na minha vida, gente menino, e eles já eram adultos, né? Então, quando eles viram a gente, né? A gente, porque tem um outro amigo meu, o Fábio Canella, que eu arrastei, que esse cara do bar, ele me colocou para a escola. Ele falou assim: você precisa estudar, você não pode ficar assim. Não, porque eu tinha fugido de novo, mas com autorização da minha mãe, porque eu falei: mãe, então, eu no bar tal, mas eu vou tocar de quinta a domingo, então eu ficava no bar, né? Uau! E assim, já criando uma vida independente, já, né? Tadinha da minha mãe. Mas você tocava sozinho, era solo ou tinha mais gente com você durante os shows do bar à noite? Era uma banda? Era aquela coisa cíclica da noite. E na época, esses bares contratavam muitos desses bares ainda não tinha baterista. Era tantã, que o cara tocava tantã, às vezes com chimbal, tocava só de vassoura no tantã aqui, e o Tuta apareceu com um segmento de rom-tom-tom. Ele acabou com a noite, né? Ele tinha a virada completa, né? Mas ele tocava na época, era tantã, era uma mistura, né? Até hoje tem caras incríveis como o Rubinho Lima, né? O pessoal do Trio Mocotó, né? O Pernambuco, eles também, essa onda ainda de tantã com vassourinha, é uma coisa muito típica do samba e do samba rock, a partir do final dos anos 60, assim, o pessoal usava antes, mas nesse formato, assim, meio que imitando uma bateria, assim, foi se desenvolvendo, né, nessa década aí, e tem uns caras aí incríveis, né? Não, tem, João Paraíba, né? João Paraíba é um cara incrível nessa área. Paulo João também, é de Paraíba São Paulo. é o do Trio Mocotó, né? Ok. Uau, é bom saber tudo isso, que quando eu for para São Paulo, onde eu vou passar minhas noitadas, né? Você parece. Então, mas depois, nesse vão lá dos bares, né? Você ficou lá por um tempo. E em qual idade foi, em qual época que você conheceu o maestro, né? Aquele seu anjo da guarda, aquele que te botou, né, no caminho do sucesso. Maestro Giovanna, é isso? Isso, mestre Gioban. Conta a história, como é que foi essa conexão de vocês? Eu passei alguns anos, assim, meio que como based na Avenida Ibirapuera, né? Tinham vários bares que nos contratavam e as cantoras começaram a precisar. Eu apanhava demais porque eu não era eu tocava as músicas que eu cantava, tal, mas eu não tinha estudado música o suficiente ainda. É músico de Né? ouvido, né? E aí começando a cair nessas boates, acompanhando as cantoras como Maria Odete, Denilson, né? E várias dessas boates passatempo, e com altos cantores como Roberto Sá. Você tomava uma surra por noite, né? E no dia seguinte você mal dormia e botava o disco na vitrola para tirar, porque à noite você tinha que tocar e você não queria tomar bronca de novo e aquela coisa. E era uma época que até eu me lembro uma vez que eu encontrei com o Filó Machado, que o Filó falou assim: era uma época dura, era uma época que tinha pouca escola e assim, quem sabia uma coisa muito legal nem gostava muito de mostrar para o outro, porque era um trunfo, né? Era a Dentro escola daquela da vida, né? concorrência, né? A escola da vida, na verdade, a Sim, escola da vida. Na verdade, você aprende muito com a escola da vida, né? Porque a sim. didática é boa, mas da vida Demais, que né? mais Eu, eu, ensina. eu ficava sentado assistindo os caras tocando e vendo, olha como é que ele faz isso, tal. Às vezes, né, você chegava pro cara e falava, pô, o que é aquilo que você fez ali? Ou como é que é o nome desse acorde, né? Muitos dos caras da noite, às vezes, falavam, cara, o nome não sei não, é assim, ó, que faz, ó. Sabe? Porque era uma época com que o Brasil tinha pouca condição de escola. Tinha algumas escolas, mas era uma condição de escola realmente para uma elite, né? Elite, não, é como a arte no Brasil era para elite. Eu lembro na década de 80, 90, não sei se continua assim, né? Muita coisa mudou,
Mas até mesmo os instrumentos, né? Os equipamentos é muito caro no Brasil, continua sendo muito caro. Sim, sim. A arte sempre foi muito cara no Brasil, sempre foi para elite. Eu sei porque eu fui concursada da escola de dança e eu a única, eu acho que a única que não tinha as condições financeiras que como todo mundo tinha, que era da elite. Então eu vivi esse parâmetro, né? Uma Sim. sapatilha de balé era um salário mínimo na época, É entendeu? bem isso mesmo. Era Para comprar um instrumento, muito, um muito instrumento, né? disputado. Era, batalhava assim e valia ouro, né? Quando você conquistava aquele instrumento, né? O que E, for e o material de estudo era muito escasso, né? muito, Você tinha o livro do Paulinho Nogueira, e aí tinha o Tárrega, e era difícil de você conseguir, porque algumas vezes você tinha que conseguir isso dentro de uma escola, porque dentro das livrarias também eram livros caríssimos, né? caríssimos, Então, importados, né? sim, Importados. 80, 90 era muito difícil conquistar qualquer coisa didática de arte. Era sim. caríssimo. E hoje em dia eu não sei como está o Brasil hoje em dia, mas hoje em dia tem internet, né? Você pode Pô, hoje baixar. em dia, uau, hoje em dia tem programas que você puxa a música na internet e divide os instrumentos e tira a voz da pessoa, né? Hoje em dia é outra coisa. Mas naquela época, a escola da vida, com a dificuldade que tinha de acessar material didático, né? O instrumento tinha que ser herói, né? Para sobreviver na Sim. profissão, na Quando verdade. chegaram os livros do Almir Sediak e do professor dele, foi assim uma coisa incrível. Tanto que tinha relatos da Gal, do Caetano, do Chico, porque foi assim uma coisa que trouxe para os músicos, principalmente os chamados músicos da noite, os músicos sem a Tem a academia, separação, né? A diferença, a ali trouxe a separação. linguagem, mostrando para a gente a linguagem da academia, que trouxe para a gente um pouco mais de conhecimento, né? E, enquanto isso, tinha muitos músicos incríveis, vários deles vindo para Berkeley e voltando para o Brasil e tocando com todos esses artistas, e nós assistindo essa turma e buscando neles, né, Formação, a informação, né? conectar. Como o guitarrista do Milton Nascimento, o Heitor TP, que depois virou guitarrista do Simple Red, né? Quando eu o conheci, assim, né? Sempre que eu podia perguntava alguma coisa para ele, né? Era, Porque era a única fonte de informação que vocês tinham, né? Porque era sim, uma divisão muito grande. Eu lembro, músico da noite, né? Dançarina da noite. Aí dividiam, parecia que tinha tá que ser. dividido, né? Sim, Era uma coisa. Hoje em dia, graças a Deus, já não é assim. é Muita verdade. coisa mudou. Aí Mas aparece o Joban na minha vida, né? Que um bar que estava abrindo e ele já tinha me visto tocar e ele falou assim, eu tô precisando de um guitarrista e vai ter assim uns 5, 6 cantores que vão rodar à noite e nós vamos segurar de todo mundo, né? Isso era muito legal, porque era uma noite toda trabalhando, uma coisa fixa de quinta a domingo. Puxa, muito uma legal. grana certa. E tocando com o Joban. Quem era o Joban? O Joban era o maestro do samba rock, do samba lanço, de toda aquela turma de Bedeu, Luiz Wagner, que veio nascer todo esse processo do, do samba lanço, né? Dessa mescla do samba com o rock e tudo que vem lá dos anos 60, ele se torna, que Elon Chaves, né? Aaron Ele foi um Chaves, inovador, né? Ele foi um ele vem com inovador. uma forma de metais, de arranjo de metais, com uma swingueira que ninguém tinha feito ainda, e traz e aí ele se torna um grande O maestro em São maestro. Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Mas isso durou um tempo e de repente o Joban deu uma estagnada em São Paulo e nessa época foi que ele fechou esse lugar e me conheceu e aí eu saí tocando com ele. Era entre surras e risadas, né? Foi uma época maravilhosa de convivência com ele, de muito aprendizado. Os meus amigos músicos da minha geração, todo mundo passou ali,
na Avenida Ibirapuera com o Joban e nos estúdios. Porque aí o Joban sempre tinha uma gravação ou outra, até que ele arrebentou de novo com a Eliana de Lima e com o Negritude Júnior. Sim, Né? foi você me contar essa parte aí, essa transição, né? Veio o samba rock, aí deu uma parada. Eu acho que no mundo artístico é assim, a gente vai, Tem faz os uma altos coisa e muito legal, baixos, né? alto e baixo, Acontecem você faz essas de coisas. novo, desce, e eu acho que é o momento da criação, né? Da inovação. Você precisa Sim, do... e acho que tem essas transições das gerações também, e aí, né, muda, aí tipo, esse cara tá ficando moda, velho, aí de repente a esse cara tem. moda. Então, até que de repente fala, pô, mas fez uma coisa incrível ali, e aí vamos buscar de novo. É um Isso, eu processo lembro da cíclico, né? pessoa. Vou pensar, Sim. por isso que funciona o network, né? E me também conta, como foi que você foi parar no mundo do pagode, né? Você foi um dos grandes também nomes, né? De arranjar, fazer o arranjo, Sim, dirigir, né? Porque foi um boom, em 90 foi um boom, assim, que sim. pagode é toda hora. Era Rádio, toda hora. televisão, Sim. show. Essa época de ouro do pagode, eu lembro que foi na época de 90. Me conta como Isso. você chegou até lá. Então, estávamos na noite e o Joban, a gente passou assim quase 2 anos tocando juntos num mesmo lugar e ao mesmo tempo como ele era um arranjador, as pessoas iam procurar ele e ele montava a banda sempre com a gente ou com alguns amigos, mas sempre me colocando, assim, tinha um amor por mim, assim, condicional, como um pai, sabe? Meu irmão mais velho, meu pai, meu brother mesmo. E vários shows, como apareceu o Celso Bahia, que era o autor do Tem dois neguinhos, né? E mais uma estourada pela Gal. Esse cara estava louco para vir para o eixo, né? São Paulo, Rio, para cantar as músicas dele, Sim. porque as músicas dele estavam explodidas no Brasil inteiro, inclusive fora. E aí a gravadora pegou e mandou ele para cá. Joban montou uma baita de uma banda e fomos fazer shows com ele. Então ali começou esse um pequeno universo dos shows, mas o Joban já era o cara do samba rock, do samba lanço e começou a entrar nesse universo do samba. Ele Samba. começou a me colocar em algumas gravações, mas eu era guitarrista. Ele falava assim: você toca violão, você precisa tocar mais violão, né? Mas eu não dava muita atenção porque como a formação era guitarra cantando, né? Sim. Então aí eu fui estudando guitarra com ele, mais harmonia e teoria, e desenvolvendo isso na guitarra. E aí ele me colocava em algumas gravações. E aí eu gravei coisas assim, caras incríveis desse segmento, né? Junto com vários amigos meus também, a gente gravou até de alguns dos últimos discos, como o Bebeu, né? Aí fizemos Dema, o Luiz Wagner. Sempre em algum momento eu participei de alguma coisa e ele me colocava e as caras olhavam meio feio assim, mas vai lá, né? Vai lá, faz um solo, vai lá, grava uma faixa. E até que eu estava fazendo shows com a Carmen Silva e eu viajava bastante com a Carmen Silva já Europa, Estados Unidos, Canadá. Ela foi uma cantora incrível, né? Carmen Silva, daquela época de muitos anos atrás. Sim, época de ouro. Clássico. Ela fez sucesso na época da minha avó. Minha Uhum. avó amava. Quando minha avó ficou sabendo que eu estava tocando com a Carmen Silva, meu neto, meu Deus do céu. Né? E, Imagina. Além da Carmen Silva, você também fez tour aqui no US com a Elza Soares, não é certo sim, isso? fiz com a Elza, E mais foi tarde. um grande boom também na tua vida, né? Uma Sim, grande sim. mudança. Depois você me Na conta a verdade, história. a Elza foi o meu primeiro trabalho como arranjador. Né? Em que eu estava nessa época eu tinha ido para o Canadá, tinha feito alguns porque esse processo do Canadá foi interessante porque eu estava trabalhando, tocando tal e o Joban apareceu na noite, ele falou: fiquei sabendo que você está indo para o Canadá. Eu falei: eu consegui um contrato lá, mas não vai rolar porque eu tô com a nenê pequena, tô com os lugares tocando aqui, tocando no shopping, então chegou no final da noite, ele me chamou para tomar um café, que ele não bebia, né? E
ficou um cheque na época de $1000, que era um dinheiro, né? Muito dinheiro. E falou, vai, que eu preciso que você estude, toma vergonha nessa cara e vai. Assim. Como... E aí eu conversei com a minha esposa, né? E assim, foi muito difícil, mas foi importante, foi um salto ali, porque eu fui ao Canadá, fui tocar e trabalhei com desenho animado, trabalhei com aqueles desenhos de massinha. Eu fiz muito desses trabalhos de desenho de massinha, que é o Move Effects, Sim. e algumas coisas de musiquinha. Ali eu comecei todo um processo, comecei a ver os caras trabalhando com computador, numa época em que o Windows era 3.1, né? Então, eu pude ver também esse processo da computação nascendo dentro da música. E quando eu voltei do Canadá para São Paulo, Joban me ligou, tipo, 3, 4 dias depois, e falou, olha, estou gravando meu disco, você vem no estúdio para você fazer uma faixa. Falei, nossa, Joban, será que eu estou preparado? Assim, bem assim mesmo. Ele não me vem com essa. Ele tem uma tremenda generosidade dentro dele, né? Pelo que você me fala, é uma pessoa extremamente generosa. Ele não media nada, porque geralmente nessa indústria as pessoas medem muito, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou ter, eu vou fazer. É muito... E parece que ele agia com generosidade, ele não tinha essa coisa de medir, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou lucrar, não. Ele é extremamente generoso. Isso é muito interessante, ainda mais nesse meio que, né, da indústria da música. E o Joban era um cara duro, meio seco. Assim, não era um cara que falava de forma amável. Era seco, mas ele demonstrava com os atos dele. A ação dele era sempre muito carinhosa e protetora, né? Comigo e com vários amigos meus que eram mais novos, né? Que gravaram com ele. Toda a turma passou por ele, né? Fábio Canella, o Reinaldo Chulapa, que hoje em dia é maestro, tanta gente. Não, mas eu vou botar aqui, seriam entre 30 a 50 nomes, no mínimo. Né? Então, quando você voltou, ele te falou, vamos gravar. E o que você gravou? Me conta, então, conta pra gente. Não, vamos gravar, e nessa que vamos gravar, numa confusão, passou uns 8 dias, ele me liga de novo e fala assim, olha, tem um grupo de samba para gravar, eu preciso que você grave eles, porque senão vai acontecer aquele tumulto em cima dos meninos, e uns meninos que eles são muito gente boa, eles estão precisando de uma boa guia. Estão começando, então, né? E eu, num grupo de pagode, eu falei, mas Joban, eu não entendo nada disso. Ele falou, mas você entende música, você entende arranjo, você entende instrumento, você escreve, você tem criatividade. E qual deles? Então, assim, que era? Foi o Arte Popular? Esse, não, foi ou foi o grupo Malícia. Malícia. Foi Malícia. Foi o disco Sétimo Céu. Né? Olha só. Com Malícia. Isso. Mas depois daí veio todo mundo, né? Aí Popular, veio porque eu gravei o Malícia e logo em seguida, porque o Malícia explodiu, né? O Roberto Sá me procurou para fazer a ponte com a produtora da Elza, que a Elza estava vindo dos Estados Unidos, ela teve o filho dela faleceu, ela tinha ido para os Estados Unidos durante um tempo, ela voltou para São Paulo com um pool de empresários com uma ideia, e me chamaram para eu montar uma banda, para eu montar todo o trabalho dela, e aquilo foi um sonho, né? Porque nós fomos para os grandes palcos, e depois eu fui viajar com ela, né? Tive oportunidades incríveis, e através dela eu toquei com músicos que era um sonho, né? Porque músicos que tinham participado de discos que eu amava, né? Discos de Caetano, de Gil, né? Eu fui conviver e tocar, gravar com algumas dessas pessoas, né? Então a Elza foi assim uma grande porta de conhecimento da música e de oportunidades, né? Ali o primeiro contato com a televisão, com aquelas coisas todas, né? De você começar a olhar para aquele mundo que você antes era o espectador e de repente você está começando a entrar nele,
na área de produção, né? E depois disso daí, aí veio o Arte Popular, o Pichote, o Belo, Soweto antes, né? Aí o Belo, os Travessos e outros grupos também das gravadoras, porque era uma época de produção intensa. Eu chegava a gravar 3 grupos num mês, né? De fazer dobradinha no mesmo dia, das 9 às 8 da noite, num estúdio, gravando uma coisa e correndo para um outro estúdio e passando a madrugada, gravando um outro artista ou um outro grupo. Era uma época muito intensa de gravação. Loucura, né? Porque eu lembro que era uma música atrás da outra. Tudo era sucesso. Tudo era sucesso. O que colocava na rádio era sucesso. Vinha e o São Paulo, né? Os grupos São Paulo, assim, estavam disparando. Só dava pagode. Eu era uma pagodeira naquela época, meu Deus do céu, assídua, de carteirinha, confesso. Adorava tudo. E eu tive a oportunidade de gravar, dividir discos com grandes maestros, que aí foi a oportunidade de assistir a forma, né, de trabalho. Jotinha Moraes, Rio do Hora, Lua Lafayette, e Maestro Joban, né, quantas vezes, né, vendo o pessoal regendo cordas, regendo metais. E isso foi se tornando uma coisa fascinante para mim, né? Eu comecei a amar demais essa ideia disso tudo. E aí eu assisti uma entrevista do Hermeto Pascoal, que acabou com a minha vida, porque o Hermeto contou assim que ele ia ao cinema e ele assistia um filme, e depois, a próxima sessão, ele continuava sentadinho ali, que aí ele ouvia o filme com os olhos fechados. E lembrar das cenas. Não. Eu peguei aquilo, que ele falou assim, para você entender como faz música para filme e tal. Eu fiquei fascinado com aquilo. E comecei, quando a gente tinha as fitas de videocassete, eu comecei a fazer isso. Eu lembro de 2 episódios do Tom e Jerry, que eu sabia de cor, né? Eu tinha decorado o episódio, mas então eu colocava o episódio sem som, só assistindo e escutando na minha cabeça aquela música intensa, né, com toda aquela intensidade de uma big band filarmônica que normalmente gravava, né, num desenho do Tom e Jerry, e eu ficava ali e chegou um momento que eu tinha tudo na minha cabeça ali, eu assistia o filme escutando, né, de tanto que eu tinha escutado sem assistir ou assistindo ao mesmo tempo, né, então aquilo foi um exercício de um desespero de um jovem que queria muito entender aquilo e tinha visto um grande mestre falando, né? Porque pela falta de escola, né? Então, tipo, qualquer informação que vinha era muito importante. O Jobim foi uma grande escola, né? Inclusive teórica, né? Depois eu fui buscar muita coisa autodidata. Então, foi aí então que foi a sua inspiração para ter um estúdio depois e trabalhar com cinema? Foi nessa parte que isso foi uma plantinha, foi uma sementinha, né? Foi. A vontade de crescer com filme, né? Com produzir filmes, ter o estúdio de filmes. Isso é bem... tudo o processo de tudo é bem interessante, né, Denis? Sim. Porque tudo tem um porquê, é uma ligação, né? Você vem uma informação, você vai pegando, e você foi uma pessoa super autodidata, porque você foi pegando informação e dali você foi nutrindo ela, né? Com conhecimento, com que você foi pegando à sua volta. Esse meu tempo no Canadá... Ui, desculpa. Não, a conexão está um pouco ruim, está cortando a imagem, não sei se... Aqui está mostrando o sinal inteiro, mas pode ser... de repente, se você virar a câmera um pouquinho, às vezes a câmera... Só um pouquinho, se você virar um pouquinho, às vezes a câmera lá dá uma mexidinha. Eu acho que tá cortando. Melhorou? Mesmo. Tá assim, ó. Um pouquinho. Tá bem devagar, você fala... Aí a imagem fica assim, ó, fica devagarinho, fica com aqueles quadradinhos. Eu acho que agora só dá uma, de repente, como se dá uma viradinha. Ó, agora melhorou um pouquinho, tá um pouco melhor. Tá um pouquinho. E
Ih, agora mesmo não volta. Vamos ver se a gente consegue o Denis voltar com a internet. Tá bem devagar. Porque vou desligar e ligar de novo, Ah, ver se de vê repente. Oi, se voltou agora agora. sim! Sim, Agora ficou. sim. Eu retirei do Wi-Fi e deixei na internet do telefone mesmo. Tá bem melhor. Não, Ah, agora tá perfeito. que Obrigado, bom. obrigado mesmo. Então, agora fala pra gente dessa sua, né? Depois de todos os grupos de pagode, qual que você mais se identificou? Tem algum arranjo, né, de alguma música que você tenha feito que você falou assim, cara, esse aqui é o que vai dar certo? Ou todos eles você tinha aquele feeling, porque a gente tem feeling, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa. Qual aquela que você nunca vai esquecer, que você fez o arranjo, o que foi mais difícil, o que foi mais sucesso, o que o pessoal estava unido no contexto? Porque acontecem coisas às vezes no estúdio que você fica assim, cara, parece uma passe de mágica, né? Coisas que assim, vem do além. Ah, Então, conta pra sim. gente, tem alguma coisa assim que aconteceu que você falou, cara, muito fora né, do contexto. Eu acho que é, tem, tem vários momentos assim, né, no mundo da produção em que ficam marcados certos pontos num disco, de uma coisa que aconteceu ou de algo que se percebeu no último momento, né, que fez toda a diferença, né? O disco Sétimo Céu do Malícia, como foi o primeiro, e eu me lembro ainda que eu peguei uma gripe e eu escrevi os arranjos para minha filha era pequenininha e para ela não ficar doente, eu fui dormir na sala e armei todo uma quizumba na sala com partituras e violão e não sei o que mais, escrevendo e espirrando. A certeza era assim, esse disco vai ser colocado na rádio, porque quando você trabalhava para uma gravadora, a não ser que o seu trabalho não tivesse sido bom, aquele trabalho não iria para a rádio, porque já está endereçado para as distribuidoras, para muita coisa, né? Sim, Então, sim. assim, você está sendo chamado por eles por uma certeza que eles têm daquilo que você tem como conteúdo. Eles não têm muita dúvida, né? Eles sabem o que você vai dar. Já no meu caso, o Joban me empurrou eles a goela abaixo, né? E lá vou eu e quando eu terminei, o Joban me ligou e falou: quer me mostrar? Né? Lá vou eu, até o Grajaú. Né? Cheguei no Grajaú, mostrei as partituras para ele e tal. Ele falou: tá bom, qualquer coisa que vocês quiserem mudar, muda lá na hora. Mas tá tudo direitinho, tá tudo organizadinho, parabéns. Né? E vamos. E gravamos e o disco vendeu mais de 500 mil, mais de 500 mil cópias, mais de meio milhão de cópias para a época, para um grupo pequeno de São Paulo, né? Aquilo foi um estrondo e vendeu para a BMG estourou eles pelo país. Dali eu fui para o Arte Popular, que estava com... aí teve o Canto da Razão e o Nova Era eu não participei, mas eu entrei na tour do Nova Era e aí fomos participar do Disco Temporal, que Tá. foi um disco de grande sucesso, né? Com participação de grandes músicos, né? Mário Lúcio, Boccato, né? Então participamos ali de elaboração junto com o Leandro, todo um mundo muito novo, né? E com aquela oportunidade de uma gravadora por trás e tudo. Então era muito experimento, né? E era uma época de muito estudo. Essa época eu estava estudando muito dentro dos livros que do Canadá eu trouxe porque eu tive um contato com um maestro incrível que me ajudou demais também no Canadá e ele me deu vários livros dos grandes maestros, que é Ennio Morricone, da Pantera Cor-de-Rosa e vários. Agora me fugiu o nome. Nem pode fugir o nome, dá até Não tem vergonha, mas problema, o português foge de vez em quando aqui, mas eu tenho uma pergunta para você. Você esteve no meio, né, fazendo arranjo, dirigindo todos esses grupos,
você fazer tour, né? Fazer todo. Como está a situação naquela época comparada a hoje dos direitos autorais, né? Porque quem faz o arranjo tem direitos também aos direitos autorais. E como tá, alguma coisa mudou nisso? Porque eu sei que existia sempre muitos problemas com essa parte de direitos autorais, né? Dos autores, dos músicos. E hoje em dia, como tá? Naquela época era bem devagar. Eu sei que existe muita gente que reclama ainda, né? Que não recebe o que tinha que receber, né? O que tem que receber por direito. O que você tem a dizer sobre isso, dessa parte, né? De ser correto, né? Porque aqui funciona, muita coisa funciona. No Brasil, muita coisa demora a funcionar. São processos diferentes daqui e do Brasil. O Brasil teve um momento sombrio, né, da era militar, e o ECAD foi moldado dentro desse contexto, que ele era meio que um órgão de controle de várias coisas, não só da música, e depois ele foi se transformando até se tornar um órgão regulador de captação daquilo que está sendo tocado em todos os lugares, de shows. E aí começam as instituições como a SICAM, a Elis lutou pela Abramos, né? E assim foi indo, como a Assim, que é do pessoal do Grupo AMA, que é lá do Zimbo Trio, e tem vários segmentos. Hoje em dia tem até segmentos digitais, né, nessa área, né? Então, acho que, de um jeito ou de outro, o mundo agora é mais vigiado, né? Se consegue vigiar tudo de perto. Eu não tenho a reclamar, por incrível que pareça. Eu sou associado da SICAM há muitos anos e sempre recebi muito bem, porque assim, eu tive... a gente, como arranjador ou como músico, nós não recebemos direitos autorais, né? A gente recebe direito conexo. E isso é dividido num sistema de 1/12. Não sabia Né? disso. E então, quer dizer, tem a arrecadação, aí tem tantos por cento que é do compositor, tantos por cento que é do intérprete, e aí 1/12 dirigido à produção. Né? E aí chega a 16/12. É meio complicado, tem essa conta aí, é um formato aí que acontece. E nisso daí, que nem no meu caso, assim, né, eu tive 11 primeiros lugares na parada de sucesso do Brasil desde quando me tornei arranjador. E tive 27 músicas que ficaram entre as 10 mais. Né? Então, isso é sempre por tocarem muito na rádio ou estarem numa novela ou numa coisa assim. Todo ano dá uma pingada lá, tem um dinheirinho lá, né? Que vai. E então eu não tenho a reclamar da SICAM, porque sempre está lá. Poderia ser mais? Não sei, porque eu não fico tão em cima. E agora, principalmente morando na Califórnia, já estou aqui há 8 anos, aí não sei, eu tenho que confiar, ou então fico pulando de um para o outro, qualquer coisa assim. Mas o pessoal da SICAM sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. Até mandar um beijo para eles. Legal, legal. Né? Então, agora falando da Califórnia, né? Você já tocou no assunto aí, morando aqui na Califórnia. Como foi toda essa transição, né? Sair do Brasil com uma carreira já estabilizada, com nome, né? Com estúdio, fazendo produção de filme, produção, sendo bem procurado, né? Lá no topo, né? E como foi essa transição de sair do Brasil e vir para cá, né? Em que ano você chegou aqui na Califórnia? E como foi essa transição, né? Porque deve ser bom tudo que é novo, mas também é uma aventura, você nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Foi uma transição dolorida, foi dura. Eu já tinha vindo aos Estados Unidos tantas vezes, né, com tantos artistas, e eu tenho muitos amigos aqui. Mas eu acho que hoje em dia, entre as análises e psicólogos e tudo mais, né, eu, dentro de toda essa luxúria, né? Esse glamour da arte,
e do sucesso dos artistas, porque a gente usufrui do sucesso dos artistas, mas o sucesso não é exatamente nosso, né? A gente participa dele, tem uma mão ali, mas realmente o sucesso, fama, essas coisas, não é algo que a gente conhece. A gente está ali convivendo com essa situação, mas ao lado, né? Mas esse universo ele é muito tentador. Ele é um universo que, se você não é um ser humano preparado psicologicamente, muitas vezes tem várias coisas a se tentar. Bebidas, drogas, mulheres, né? E se você traz alguns desequilíbrios de formação, né? Porque ser Influencia, óbvio, né? O exemplo te influencia muitas vezes, que você viu como criança pode te definir, né? Não te define, mas te influencia. não que seja uma desculpa, mas ser homem no Brasil, você cresce dentro de um contexto machista em que a minha mãe, tadinha, coisa mais linda, uma fofa, mas ela tinha essa frase de segura minhas cabritas, que meu cabrito tá solto, né? 99% dos brasileiros falam isso, né? Então, as mães, né, elas gostam dessa coisa, porque, né, é o meu menino, né, namorador, né, todas as meninas querem, né? Patriarquismo que existe na cultura. Então, eu, dentro desse universo da fama e do sucesso, você não percebe, mas existe uma frustração. Porque você é um ser humano que está ali vivendo uma vida artística dentro desses parâmetros todos, mas você não está vivendo aquilo. E a sua É como se fosse um refúgio, né? É um refúgio. E aí a sua formação psicológica dentro daquilo, ela é frágil, né? Então, as coisas que a vida te dá ali naquele momento, né? Você deseja aquelas coisas, né? Então, assim, eu hoje em dia, né, com 56 anos de idade, eu olho e faço uma recapitulação daquele menino que viveu tudo aquilo e muita coisa deslumbrado e acabei fazendo muita besteira, né? Principalmente nessa área de namorar, essas coisas, né? Eu tinha uma esposa maravilhosa, linda, com uma filha maravilhosa, mas um ser humano desejoso, né? Porque estava vivendo dentro desse ambiente e acabei encontrando uma pessoa ao qual eu me deslumbrei, porque era uma pessoa com atributos artísticos e né, uma inteligência assim que me deslumbrei com aquilo e assim perdi o meu parâmetro do que eu tinha trazido até aquele momento e do que eu queria para mim. E, de repente, resolvi querer uma outra coisa, né? E isso trouxe muito tumulto para a vida, muita tristeza para todo mundo que estava ao meu redor, né? E eu falei, eu quero ir embora. Talvez de vergonha de tudo isso, né? E querendo viver aquilo que eu Imaginou, que você idealizou imaginei, aqui. que eu queria. E aí vim para cá, né? Tinha alguns alicerces de pessoas, né? Eu tinha tocado com oh meu Deus, me fugiu o nome, que é o Mrs. John, Mrs. John, we got a thing going on. George Benson? Não. Não. Daqui eu já lembro o nome dele. Uau, é um jamaicano, me fugiu o nome. E eu pensei, não, eu chego lá, ligo, porque ele mora na Califórnia. E foi tão incrível que eu cheguei aqui, 3 meses depois ele faleceu. Né? Olha só. E então, quando eu cheguei aqui, era um torpor de tudo de uma escolha que eu havia feito na minha vida e daquilo que eu
que eu ia ser, né? Billy Paul, seu amigo que Túlio falou Billy assim. Paul, Billy Billy Paul, Paul. isso, Billy Paul, O Túlio, Túlio muito sabe de obrigado. tudo na sua vida, ó. Tá aqui te corrigindo, ó. Billy Paul. Justamente. E aí, eu fui, aos pouquinhos, fazendo contato com alguns músicos brasileiros aqui, mas eu não estava ainda sabendo No o que meio, fazer. Eu tinha vindo para cá com, assim, um 360 na vida, com uma perspectiva de algo que eu não sabia o que era. deixa a vida me levar deixa a vida me Isso, levar, porque né? assim, eu sou um músico que ama tocar jazz, né? Não sei qual é o meu nível jazzístico real, né? Mas porque assim, nós brasileiros nós temos um formato de jazz, jazz Brasil, né? Mas então e sempre amei o jazz americano. Bossa, jazz, Brasil, aquela Isso, justamente. fusão toda. E aí eu pensei, bom, vou me jogar, né? Tocar com os músicos americanos, tal. Eu não vim com nenhuma ideia na cabeça. Vim com uma ideia tipo, eu vou viver na Califórnia, né? Entendi. Então vou pegar minha vida e começar a construir na Califórnia. Uhum. Mas nessa sem saber nem para onde ir e descobri que o meu inglês era assim, não chegava a 30% do que era É necessário. Eu já básico do tinha vindo inglês do muitas Brasil. vezes, já tinha dirigido, mas nunca tinha bandas, né, e tudo mais. Sobrevivido. Você estava aqui a trabalho, então você não sentia a pressão, a diferença. Ah, sim, Porque é né? tudo servido, Tipo, de é você tudo falar na que tinha caído uma mão. coisa embaixo da cama, né? Você nunca precisou falar alguma coisa assim? Isso. E agora eu já tinha aqui, né? Por você mesmo. Então Justamente. então me conta nessa coisa de sobreviver, né? Deixar a vida me levar. A vida literalmente te levou. Literalmente. Porque Literalmente. aí eu volto de novo o que aconteceu com o maestro, né? Estava na hora certa, no lugar certo. Me conta o que aconteceu a primeira vez que você foi se aventurar para tocar no Pier de Santa Mônica. Essa história, para mim, é a melhor. Tá Conta pra certo. gente. Eu ainda não tinha tocado com ninguém aqui, né? Hum, E a cultura americana do músico que não tem um lugar para tocar, ele vai no City Hall, que é com a prefeitura dos lugares, ele pega um permit, uma permissão, que vai ter um espacinho reservado ali, né, desenhado ali, pintado, sim. e você vai montar o seu equipamento e vai tocar. E eu, né, sempre adorei parar e dar uma gorjeta para quem está tocando, sempre amei essa ideia né. Livre, né? Livre, ar livre, livre. E eu nunca tinha feito isso na minha vida, né? E aí eu comentei, puxa, eu estava querendo tocar, ter essa experiência. Ah, vai ali, compra, porque aqui a gente compra uma coisa e de repente, se você não gosta, você vai lá e devolve, né? Sim. Então, tipo, vai lá, usa e depois vai lá e devolve, né? E eu falei, não, eu estou até precisando comprar a mesma coisa para mim e tal. E aí, peguei, saí, fui no centro de Los Angeles, e passei na Guitar Center, passei em mais alguns lugares nas lojinhas ali do centro da rua de Los Angeles, né? Los Angeles Street. Downtown, E, e comprei maravilha. microfone, comprei caixinha que não precisava ligar na Amplificador. tomada, Uhum. né? E toque pro Pier Santa Mônica, vamos lá tocar, né? Chega lá no Pier Santa Mônica, sobe a escadinha, monta lá, um negócio assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eita, felicidade, o pessoal passando e botando dinheiro no chapéu. Eu falei, opa, tô Isso aqui chegando, é tudo que eu tô quero, é tudo chegando que eu quero, isso na aqui é muito Califórnia. mole, isso aqui é uma Califórnia, terra das oportunidades, cheguei no meu mundo, tô aqui, Cheguei, pronto. tô chegando na E isso Califórnia. foi quando? Em que ano foi essa proeza que você 2017. 2017. 2017? No verão, né? Porque tem muita gente nessa época em Santa Mônica. Foi Olha, verão? não, não é, não, desculpa, não foi 2017, foi 2016, Uhum. em junho. Junho, Você já vai calor. saber por quê, porque, né? Porque então era de tarde e estava frio, não estava calor. Bom, Santa Mônica venta muito, né? Não, Muito, é. bom,
E tô eu lá no Garota de Ipanema, mas não dá 15 minutos de Garota de Ipanema, vem o guardinha, né? E fala assim, cadê a sua permissão, meu filho? Aí eu falei, eu não tenho. Ele falou, então você não pode tocar aqui. Olha só. Aí, você me desculpe e tal, né? Falei, não, vou desmontar agora. Aí ele falou, olha, mas eu estava ali escutando, estava gostando de te ouvir. Você quer continuar tocando? Eu falei, eu quero sim. Ele falou, então vem aqui comigo. Aí ele pegou, desceu as escadinhas ali do Pier Santa Mônica e chegou numa lanchonete, né? Duas Sim, lanchonetes ali. Ele falou, fica aqui, sim. que nem polícia, nem ninguém, e todo mundo que vai no Pier Santa Mônica, que vem daqui ou dali, vai passar por aqui, vai poder te escutar. Ah, que Ele foi uma legal. graça, ele foi Foi um anjo, né? Foi ele foi um outro querido, anjo, ele foi um outro querido. querido. E justamente um anjo, né? Porque ele só guiou ali, né? Ele não tirou, nem te expulsou. Ele falou, não, vou te botar num lugar melhor. Isso. Mas ele me guiou para um lugar melhor mesmo, porque Mesmo. aí tô eu ali e volto. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, para um cabeludinho na minha frente, né? Não fazia nem 10 minutos que eu estava tocando, para esse cabeludinho na minha frente, fica ali, que assim, Que legal. assim que eu terminei a música, ele veio assim, ele falou, você quer vir tocar comigo agora? Olha. Aí eu falei, agora? Ele falou, não, agora. Desmonta tal, que eu preciso agora. Vou te pagar $250. Nós vamos tocar 4 músicas só. Eu falei, caramba, né? Esse cara agarra meu amplificador e sai andando, que nem um louco, e eu atrás dele com guitarra, não sei o que mais, e o cara andando, vai, sobe a escadinha, sobe o Pia Santa Mônica, dá a volta aqui, aí sai num baita palco, Budweiser, Oh, my. né? E o que era? Era a abertura da Copa América 2016. Né? Imagina, eu fico pensando, né? Em Santa Mônica tem tanta gente louca. Tem tanta gente louca. Né? Podia ser Tipo assim, esse cara podia ser qualquer qualquer um desses coisa, mentais. pegar, roubar, sair correndo com sua caixinha, Tipo, meter ali. vem tocar comigo, né? E você foi, né? Acompanhou, como foi no circo. Tô O circo, circo de novo. no circo de novo. A mesma coisa em outra escala. Aí conta pra mim, chegou ali naquele palco Chegou enorme, naquele né? palco enorme. Esse Autoprodução. cabeludinho era o baterista, um rapaz chamado Andy Sanesi, que na época era o baterista da Alanis Morissette. Olha só. Estava no palco Edwin Livingston, que era o baixista da orquestra do Bob Mintzer, e Olha de só. muitos artistas daqui, um baixista de jazz, de pop, de tudo, um baixista mesmo, mas ele é assim de um eclético, inclusive toca muita música brasileira também. Uhum. E estava o pianista do Larry Carlton, né, que é um dos grandes guitarristas, né? E eu estava fazendo o que ali, né? Por que esse cara estava me trazendo? Porque o guitarrista era um cara chamado Julian Coryell, que é filho do Larry Coryell, que é um dos meus ídolos na minha vida, né? Ele está entre os 10 maiores guitarristas da história dos Estados Unidos. E o filho Uau. dele uau. Depois eu fui estudar com o filho dele, né? Mas o que aconteceu? O Larry teve um infarto em Nova York, né? E o Julian pegou um avião aqui E e foi foi. como um louco, né, para acudir o pai dele. Claro. E o Andy estava como louco andando em Santa Mônica, ligando para todo mundo quando me encontra ali, né? Você lá no, olha que, como é que é? Olha que coisa mais linda. E Quando você eu lá no olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? E me coloca para o palco, a gente faz a apresentação, faz a abertura da Copa América, e ele falou, olha, tem mais gig, enquanto o Julian não tiver, se você quiser. cobrir E ele. aí, nossa, já na terça-feira no Trip Jazz Bar, já com outro baixista, com uns caras monstros da cidade, e de repente estava dando canja Peter Skine na bateria, ou o baterista que tocava com Chick Corea.
De assim, repente, você falou assim, o que aconteceu, né, com a minha vida? eu Foi tomando uma... aquela pancadaria de tudo quanto é lado e falando, uau, que coisa incrível. E nessa também uma querida, a Marsha Jeffries, me apresentou o Amin El, que é um baixista que tocou com a Sade Adu, tocou com Lenny Kravitz, e de uma voz e de uma música, ele é um grande compositor, e ele tem um trabalho com o Michael O'Neill, que é o guitarrista do George Benson. E aí nós montamos uma banda e eu pude tocar com o Michael, que é um grande ídolo meu, né? O Michael está há 30 e tantos anos com o George Benson. Eu acho que eu assisto ele há 30 e tantos anos nos vídeos que a gente conseguia do Benson. Tava ele lá bem menininho, tocando a guitarrinha lá por trás, né? Porque o Benson sempre tocou guitarra, mas sempre teve um guitarrista atrás na banda, por causa dos arranjos, né? E tudo. Então, assim, aqui eu tive a oportunidade de tocar com músicos que foram, assim, sonho, né? Músicos que eu conheci até no Brasil, como o Rick Pantoja, né? Que Você estava no meio da nata mesmo, da nata da música ali, de repente jogaram ali, vocês, gente, que isso? Aí tudo começou, né? foi quando Tudo recomeçou, 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 justamente, tudo recomeçou, recomeçou. recomeçou. E aí também tem os grandes artistas brasileiros aqui, Sim, né? depois, Como a Sônia Santos, né? Que é uma diva, sim, a Ana Gazola. sim. E Todo eu, mundo. oi, desculpa. Não, não, pode falar, pode falar, pode falar. E eu também tive a oportunidade de fazer uma representação de alicerce musical para alguns artistas que vieram do Brasil, né? O Gabriel Pensador, né? O Pato Banton, vários artistas que vieram por empresários daqui, que a gente Contato. foi fazer a abertura dos shows dele, abrimos ao Seu Valença, para o Xande, né? Lá da Ilha. O pessoal vem para cá, né, lançar, eu acho que música depois no Brasil, o CD novo, vem aqui fazer promoção e volta, né? Eu já vi esse movimento, né? O pessoal já para E lançar fora as alguma coisa no turnês também, Brasil. né? Fora as turnês, né? Que às vezes os empresários, principalmente a época pós-pandemia, né? Que foi uma época apertada para todo mundo. Parada. Sim. Então, houve alguns shows que foi trazido o artista, como o próprio Jorge Aragão mesmo, né? Veio com um músico e aí acoplou aqui com Monta a o banda aqui. resenha, né? E aí a gente vai e acompanha o artista, né? O artista manda todo o material. Normalmente me chama, eu faço uma direção musical com os músicos ali para a gente né, organizar e administrar as partituras, Porque né? também é difícil, né, buscar o visto para todo mundo, de repente, né? O visto Muitas de, vezes, né? porque o visto de trabalho é um visto caro e muitas vezes tem muitas vezes que o cara paga e às vezes de uma banda inteira e os caras negam de dois. É uma loucura, né? Então tem um pouco desse sistema que às vezes traz o artista para cá e a gente acaba É uma acompanhando. praticidade, é um serviço que vocês podem oferecer, né? Sim, sim. Seguro. Com profissionais como você aqui, é só viajar e fazer o arranjo, né? A música e voltar, não? E aí fala, foi feito nos Estados Unidos, né? Foi aqui, made in USA, E né? muitas vezes o artista manda os arranjos para cá, nós ensaiamos a banda e aí ele vem para cá e se apresenta, faz um turnê mesmo de viajar para outros estados, né? Como com o Gabriel Pensador, foi assim, Sim. né? Fizemos a turnê com vários shows com ele e com o Pato Banton, né? Fomos até São Francisco, Legal. e os estados aqui próximos, né? Colorado e tudo. Sim. Então, isso Então, acontece um pouco. tem uma aqui tem a Georgia Canela falando aqui. Que delícia conhecer todo esse percurso. Eu que vi esse menino dando os primeiros acordes na guitarra. Ainda menor de idade. KKKK. Saudades, Denis. É muito feliz pelo seu sucesso. A Georgia está te mandando Jorge é uma aqui. querida,
uma querida cantora, pianista, filha de uma grande cantora que também chamava Elza. Olha. Se não me engano, a dona Elza é Elza Soares também. Aham, isso. Me corrige aí, Jorge, se eu estiver errado. Ela foi cantora, acho que acho que mais de 30 anos do Silvio Santos. A Geórgia. Não, Uau! a mãe da A Geórgia. mãe da A Geórgia Geórgia. também trabalhou no SBT como No cantora. SBT. E o irmão da Geórgia é um irmão de vida meu, né? Que é o Fábio Canela. Um músico, assim, não tem como mensurar, como falar sobre esse cara, a musicalidade, o tamanho da musicalidade que ele tem. E é um querido. Eu, como continuo fazendo produções tanto para o Brasil como aqui, eu tenho a minha turminha querida, né? Que não é uma panela, porque ela é uma panela É um tipo panela network. chinesa. Ela é É um aberta network. e vem muita gente, né? Mas Muita é gente. tipo assim, a gente gosta de gravar com as pessoas que são queridas da gente, né? Uma porque a gente se diverte E nas tem gravações, a gente fala, afinidade também, né? Porque às vezes você nem. A pessoa está tocando, você errou uma coisa, você já entra, já olha, já sabe o que tem que entrar. Essa conexão é muito importante também no sim, palco. sim. E a gente fala muita besteira e não sei o que mais, muita brincadeira, as gravações são muito descontraídas, né? Eu tenho mais aqui, ó. Caco Amaral falando, grande cara, grande músico, grande alma. E também temos aqui, ó, o Caco falando, acabou de completar. Denis, tem um carinho muito especial com a música num todo. Você ama música, ele tá falando aqui. Sim. Ah, Caco é um poeta, compositor e cantor de rock, punk rock, e também compõe outros segmentos, né? Também tem um conhecimento e uma cultura nordestina e do samba, né? Um legal. carinha muito eclético, intelectualmente falando. Às vezes solta umas coisas na internet assim que você fala, uau! Vai lá, deixa eu Ó, o Dino, compartilhar isso, porque isso é legal, muito bom de Caco. ser ouvido O falar. Dino Daia falando abração para você. Dino Daia, um abração. Aqui, Anne Michelle 184. Go, maestro. Dennis Christian. Bandeirinha do Brasil. Tá falando. Aqui tem Bruno Resenha. Grande mestre. Grande mestre. Floriano Regis. Um abraço, maestro. Floriano. Todo mundo muito querido, os amigos. Todo mundo muito. Todo mundo aqui, ó, vidrado na sua história aqui, que é muita história, gente. A Denise falando, olá, minha querida. Oi, Denise, tudo bem? Denise, lá do Rio. Todo mundo aqui vidrado. Então, aí você foi começar as conexões, né? Começou a tocar com a Ana, com a Sônia, com os músicos, fazendo todo esse trabalho. E como você se sente abraçado aqui, né, na Califórnia, né? Com o pessoal, né, conectando, né, trabalhando. Como essa sensação de saber que você teve essa transição toda, né? E mesmo assim você chegou no lugar. Você pode falar que aqui é a sua casa também, né? Não só o É, Brasil, mas aqui agora é a sua casa. sim. Tem uma pergunta interessante que foi feita, que uma pessoa me contou, que que é tipo assim, qual é o lugar que você chama de lar agora? E o meu lar, nesse momento, ele é aqui, né? É um lugar que me acolheu. Eu tenho pessoas muito queridas que algumas pessoas que estão aqui na live, né? Assim, eu tenho dentro de mim assim com um amor, uma coisa assim muito especial, como um presente na minha vida, né? Depois de todo esse processo, essa mudança, né? O Floriano é um querido de vida, um, de uma intelectualidade acima da média e às vezes assim a gente aflora conversando sobre tanta coisa que vai de política, filosofia, né? Imagino, não. Músico, quando senta para conversar, é tocar música e vai, quando vê o sol tá arranhando, né? É verdade. Então, assim, eu fiz muitos bons amigos aqui e alguns amigos músicos, como o Léo e a Mari Nobre, que é onde eu acabei me mudando nesse momento, porque Que houve uma nova legal! transição de vida, né? Porque eu mudei totalmente a minha vida de 3 meses para cá e mudei de casa, mudei todo o ambiente, mudei
todo um formato de visão para o futuro e Vida, tudo, né? né, para a vida. E assim, aí nesse momento então foi incrível, que aí eu fui muito acolhido com pessoas muito queridas que chegaram e falaram: vem para cá, vem, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E assim, Ah, que nesse, maravilha. nesse momento eu tenho sentido assim um calor muito grande, né? Acolhido E, com é, e eu, pessoas que se importam, né? Pessoas que estão ali te dando o alicerce e a força. Não, isso é, é tudo de bom. verdade. E assim, eu tenho pessoas assim é, que eu sinto e que me dão muito amor, né? Minha filha, minha própria ex-esposa, que é uma pessoa muito querida e de um coração, de um amor sem igual, né? A mãe da minha filha, né? Então, assim, me sinto nesse momento um aprendizado muito grande, porque eu também nunca havia vivido sozinho. E viver sozinho é um grande desafio, né? Porque você precisa aprender a viver com você. Você vai se conhecer agora. É, né? Até momentos que você fala assim, para de pensar, É isso mesmo. né? Agora você vai se autoconhecer, que eu digo, né? Sua Justamente, né? própria companhia, o que falam que é muito bom, realmente depende de em que grau é isso tá bom. Se você for muito pensante no que você está falando, vai, né, vai pirar na caixinha, né? Ah, é. Tem hora Não. que você tem que dar bronca em você mesmo. Ai, não. É. O Túlio falou aqui, ó, o Túlio está falando aqui. Como você enxerga a influência da inteligência artificial na música? O Túlio está perguntando para você como você enxerga a influência da inteligência artificial na música agora. Todo mundo está falando, né? Tá uma grande polêmica, um grande medo, na Eu verdade, né? acho que a inteligência artificial vai chegar ao Exterminador do Futuro e ao Matrix. Isso não tem para onde correr, e já está sendo construído tudo isso. Mas vamos Isso. pegar nesse pequeno momento aqui, né, em que a tecnologia de áudio, além de ela estar assim, de uma forma muito avançada, a inteligência artificial ela é um processo de aprendizado sem fim, né? Então, vamos colocar de forma simples, vai haver um momento em que não precisaremos mais de compositores, não precisaremos mais de músicos, não precisaremos mais de executantes de nada, Olha, né? eu acho. Desse Vou falar. contexto, né? Porque É, e principalmente porque assim, o ser humano ele faz questão de fazer as profecias serem cumpridas. Isso é uma frase do Isaac Asimov, que é um grande profeta da ciência, né? Que é um cara que foi consultor da NASA durante anos e escritor de livros incríveis, que hoje nós estamos vivendo várias coisas que esse cara falou, porque ele também falou que a gente faria o possível para fazer com que a ficção científica se tornasse realidade, né? Então, eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar bastante, que nem agora vai sair o Sora. O Sora você escreve um texto, né? Então a Dani estava voando num dragão, e aí eles vão pegar um vídeo seu, eles vão conseguir colocar você voando num dragão, e o dragão vai parecer de verdade. Então uma cena que foi gasto muito dinheiro para fazer no Harry Potter, você vai poder fazer dentro da sua casa, né? Como eu vi um animador falando que durante um tempo o Sora vai ser uma grande ferramenta da área deles. Vai chegar um momento que alguém, um moleque vai superar lá no quarto dele, aquela. vai fazer uma coisa e vai ganhar milhões, porque o filme dele bombou na internet de um jeito que só um filme de Hollywood bombaria. Mas ele é um moleque tão malandro, porque assim, a molecada já nasce com joystick na mão, né? Chique, um Eles têm, chique. eles têm o chip, já veio plantado, né, o negócio. Né? Então, vai acontecer e isso vai sair da área profissional, né? Como vários setores vão ter que se adaptar a isso, né? Muitos artistas, desde o Michael Jackson, já usam um sistema chamado VS, né? Ou playback, né? Como se falava antigamente, mas o VS, você tem um técnico que faz mixagem na hora, você Verdade. faz uma programação de mixagem com o computador e aí a mesa fica lá andando sozinha.
e enquanto a música está acontecendo, né? Com o Melodyne, que é um programa que ele é criado há muitos anos, mas hoje em dia, o de hoje em dia, ele faz captação em tempo real. Então você pode cantar ao vivo, passando pelo Melodyne, e o Melodyne arrumando sua voz. Eu compreendo o que você está falando, eu concordo que a inteligência artificial vai superar muita coisa, né? Vai substituir muitos trabalhos, a arte vai ser impactada com isso, né? A parte também econômica, né? Das pessoas que dependem da arte, mas eu ainda sou da antiga, né? Das antigas, que precisamos sim do humano para fazer chegar até o artificial inteligente, né? Com certeza. Porque sem a nossa imaginação, sem a nossa alma, eles não têm alma, né? Aquela máquina, a gente coloca a alma na máquina, né? Então, eu acho que vai até um ponto sim, mas esse ponto precisamos sim, né? Criar uma linha, né? Uma linha, isso depende não da gente, né? Depende muito acima de todos nós. Mas o que a gente coloca ali é muito mais do que uma máquina pode fazer. Essa é a minha concepção. Você ouvir um músico na sua frente, sentado num violão, tocando uma música, naquele momento especial, é muito, muito mais legal do que uma Alexa tocando uma música na minha casa. Sim, mas vai ser infalível em vários formatos. Dentro do universo da gente, né? Sempre vai haver, né? Como vocês têm uma turma incrível que contrata trio, quarteto para ir tocar dentro de casa, vão dançar e curtir. Isso. Mas em termos de produção, em termos de, né? Porque assim, várias coisas a gente vê que foram se acabando ou se transformando, né? É mais barato, né? A produção fica mais barata, mais prático e dá mais controle para quem está produzindo. Sim. Hoje em dia você não necessita dos grandes estúdios, a não ser é uma coisa muito triste de se falar, mas as grandes orquestras, a necessidade delas diminuiu demais mediante a tecnologia de samples que aconteceu. E muitas vezes a gente, na área de produção e na área de arranjo, sofre muito por não poder contratar, né? Que nem eu tive a sorte de gravar com o Ansible do maestro Ramírez. Rapidinho, só um minuto, Oi. Denis. Eu tenho que pegar carregar aqui rapidinho. Tá bem. Então vai acabar o que eu não quero que caia o meu. Eu tive uma live antes e aí agora com essa live tá indo. Pode falar, desculpa. Eu tive a sorte de pegar Ansibles em que Jotinha Moraes regia o Rio do Hora, porque fazendo discos, dividindo discos algumas vezes com esses... Estou aqui com a minha pastinha, com as minhas partituras aqui, assistindo o Jotinha gravar a parte dele para depois eu entrar. Às vezes até era de outro disco, mas dividindo o mesmo set de cordas, né? Porque já a gravadora contratou aquela turma, então vem de baseada, né? Os arranjadores só vão passando por eles. Então, eu tive muita sorte de poder vivenciar isso. Aqui nos Estados Unidos, muitos arranjadores têm ainda essa sorte. No Brasil ainda acontece, mas em escala menor, porque principalmente hoje em dia a música feita para filme de televisão, mesmo aqui nos Estados Unidos, é feito às vezes com uma camerata ou com uma coisa menor ainda e com samples como base, né? Porque é incrível o que dá para se fazer hoje em dia. Você coloca uma orquestra filarmônica e tem programas aí da área de soul music, de Latin, com swing e tudo. Então, assim, a máquina contra o homem é injusto. É injusto, ela vence bastante. Ainda mais agora que nós ficamos sabendo que semana retrasada, 2 semanas atrás, que hoje em dia já pode colocar um chip na cabeça, né? Sim. A última agora do chip eu fiquei... assim, não duvido, mas só de saber que isso
pode acontecer no futuro, quanto controle, né, vai haver no futuro, né? O Steve Hawking, né, aquele cientista que era especial, Uhum. ele já tinha uma alta tecnologia, né, implantada nele. O computador respondia aos impulsos dos olhos, né? Ele vivia na cadeira, né? Tudo dele era no computador, né? Ele se comunicava no Incrível. computador. A gente está caminhando, que nem dentro do Meta, né, existem várias coisas, até a possibilidade da pessoa estar vivendo lá dentro, né? Está dentro de uma cabine com soro, aquela loucura. Mas eu estava vendo as extensões da tecnologia que pode haver para o Meta, que nem, se você é uma pessoa especial, ou principalmente na área motora, né? E você não pode andar, não pode nada, e você tem amigos e essas pessoas vão sair. Hoje em dia, né, as pessoas já te levam no celular, né? Outro dia eu Isso. fiz uma festa aqui e a minha filha estava na festa, aqui com a gente, né? Participando da festa, ela tomando cervejinha. Aí Conhecia todo mundo, né? Falando com todo ela mundo, tomando dançando cervejinha em São esquecendo. Paulo e a gente tomando cervejinha aqui na festa e Sim. tal. E ela participando da festa. Isso já é algo assustador, né? A pessoa está a 24 mil milhas de distância daqui e ela está aqui com a gente, né? Em tempo real. Mas é maravilhoso, é bem melhor do que quando eu cheguei aqui em 2000, porque tinha que comprar os cartõezinhos assim, que era super caro, botava no telefone e ia tudo, E é né? tudo. Ia O tudo. Vigo, né? Comprava fitas de Meu cassete, Deus do né? céu, o computador era desse tamanho enorme, super pesado, né? E-mail, o teclado. Quando você fica pensando que em menos de 30 anos, né, de 2000 para cá, Sim. foi um boom na tecnologia, a 30 gente anos tem exatamente. A capacidade. minha filha vai fazer 30 e quando ela estava com 6 meses eu fui para o Canadá, nós conversávamos por carta e E-mail, gravava né? fita de videocassete com aquela baita daquela máquina enorme que botava no ombro e tal. Sei qual Gravava é. fita de videocassete e mandava pelo correio para a gente poder ter uma comunicação mais visual. Sim. Então, ela gravava com a Diana no colo, né? A, assim, meia hora de fita, falando, brincando, às vezes só, né, dando dar papinha para ela, tá? Igual Fazia uma agora. fita e Aham. mandava, e eu a mesma coisa, às vezes gravava eu tocando, ou eu de tarde, ó, tô aqui de tarde no bar, tal, fazia Isso uma mesmo. fita completa e mandava pro Brasil, Yes. né? Então, Tudo é muito, surreal, né? muito E surreal. Vê agora, nós estamos falando então, no video call. o meta vai ser possível de esse cara estar em casa e ter um robô dentro do restaurante com a turma. E ele ser o Ele robô. tá com a telinha ali Ele está no com a robô. telinha, ele aparecer, mas assim, ele poder estar ali interagindo, tal, e as pessoas. Isso faz parte Mas do não é processo. igual, não adianta, não é Não é igual, não é igual, igual. mas as pessoas vão acostumar com isso. Vai chegar um Ai, meu momento que eu acho Deus, que, né? não Dá quero aqui nem um abraço, tá pensar. abraçando um pedaço de O lata. robô, né? Você vai beijar o robô, abraçar o robô, vamos beber robô, o robô vai estar assim. O robô vai estar assim já É, pra você. O robô vai estar. Não. Ainda não, eu sou muito. Não sei se eu vou chegar nessa época aí, não. sim, sim. A gente É, se adapta, né? A gente adapta, tudo adaptável. Mas se a gente pensar, já fica assim, gente, como é que vai ser? Imagina, você faz uma festa, chega um monte de robô pela porta aqui, assim, senta. Eu cozinhei um monte de feijoada, fiz um monte de comida pro pessoal comer, vem robô. aí você tem que reservar como naqueles desenhos e quadrinhos da nossa época, do Walt Disney, então uma latinha de óleo, né? Vou ter que não, mandar pelo drone, né? Manda o drone, vem que o drone manda comida para cada um em casa. Sim, é verdade, né? Os tempos vão ser incríveis a partir de agora. Muita coisa que nunca se viu, né? Vai se ver. Muita Eu, coisa. eu tenho eu tenho acompanhado muita coisa. Eu adoro ciência, né? Adoro toda essa parte da ciência também que envolve música. É muito desafiador e a música ela tá em A tudo, música né?
que é uma ciência, né? É uma ciência, ela é uma é ciência, além de tudo, matemática, ela é uma ciência. vibration, né? Justamente. Né? Ela é medida matematicamente, ela está na física e ela usada nas formatos. Você vai ter ultrassonografia, o Tudo micro-ondas, você vai ter um isso monte de é coisa. Tudo isso vem da música. da música. Então, muita gente que se forma em música acaba indo para o lado da ciência. Até a reentrada do espaço para cá, é necessário alguém que entenda de vibrações e de combinações de vibrações, né? Então, a Acredito. música está envolvida num monte de coisa. Eu sou apaixonado, eu sou muito apaixonado pela imagem, né? Por fazer música para a imagem. Isso é um dos motivos da Califórnia ser muito atrativa para mim, né? E eu tive uma oportunidade. Eu já fiz música para cinema de várias formas, né? Lá no Brasil, eu fiz desenho animado, fiz curtas, longas, coisas para a prefeitura. Fiz o Tremembé, que foi um filme maravilhoso, contando a história da tribo Tremembé, que é um bairro de São Paulo, mas era uma tribo naquela época. Então tem Uau. muita história ali. E foi um grande privilégio para mim, né? Porque eu pude fazer um estudo da música indígena e principalmente a música indígena naquele lugar, porque a música indígena daquele lugar não é como a do Mato Grosso, nem como é da Amazônia, né? Tem as influências do local, do tipo de tribo, da cultura deles e às vezes de algum tipo de colonização também, né? Cada Então, tribo tem uma tem, linguagem, né? Tem uma história, não é todo eles, mundo, que a gente tem né? mais de 300 línguas indígenas, né? Muitas, muitas. Na Amazônia é riquíssimo. Eu estava estudando e eu fiquei sabendo. Eles também são muito evoluídos, estão estudando, eles têm tecnologia muito avançada nas tribos também, É né? verdade. Tanto é que eles têm o controle de satélites, né? Sabe quem está lá em cima e quem não está, né? Quais são os invasores. Mas é bem interessante, assim, nem toda tribo, não são todos iguais, é como se fossem nações, Justamente. diferentes Então foi uma nações. grande aula para mim de poder participar daquilo e, né? E a música ela traz muito disso, né? Principalmente quando você faz música para imagem, para cinema ou para teatro, te traz uma enxurrada cultural, né? Eu trabalhei para uma empresa na Europa chamada Golden Hat, onde eu fiz músicas para Charles Dickens, então releituras de Gulliver em Lilliput. Então, né, você vai absorvendo aquelas coisas, tem que estudar a música da época, entender a cultura, o que estava acontecendo politicamente naquela época, para entender as coisas. E isso é muito Mergulhou, gratificante. né? Muito. Mergulhou A música para filme é uma coisa assim muito gratificante de se fazer. E aí eu aqui, né, é, aspiro muito tudo isso, né? E esse ano aconteceu uma coisa maravilhosa, né? Conta pra gente. Que foi o Last Minute, que participou de uns festivais pelo mundo e a gente ganhou 32 prêmios. Eu fiquei E, sabendo, parabéns, sim, parabéns e que a produção, todo mundo, quem estava nesse Last Minute, você dá os o nomes. filme é da Joel Filmes, que é o Joel Júnior, né? Ele é diretor, ator. A história também foi escrita por ele, e acho que tem uma colaboração com atores americanos e brasileiros, né? E aí foi incrível, que a música ganhou 6 prêmios, ganhamos até de melhor de música original. O Túlio, que está aqui na live, né? Ele é um artista brasileiro que é compositor e acabou de gravar um disco com composições em inglês e espanhol. Eu fui o produtor e arranjador do disco. Nós gravamos com um monte de músicos na Alemanha, no Brasil, aqui, no Canadá. Foi uma produção maravilhosa, assim, que pincela muita coisa do pop atual, com um pouco da influência de Michael Jackson e Prince, com uma brasilidade no meio,
disso tudo. E aí, uma das músicas, eu sugeri ao diretor, e eu dei uma destrinchada nela orquestralmente e fui construir também algumas coisas de composição. E a música ganhou 2 prêmios como música original, ganhou o prêmio em Milão, ganhou o prêmio aqui nos Estados Unidos. E nós ganhamos Uau! também prêmio de melhor arranjo, melhor music score, né? Então, isso foi uma coisa muito gostosa de viver, né? De falar, então é assim, então. Imagino a satisfação, né? A alegria, aquele contentamento, aquela vitória. Você mudou tudo, né? Você vai para um outro mundo. Aí vem tudo assim, né? Deve ser muito gostoso, né? Olhar para trás e falar assim, cara, eu cheguei aqui e já estou vivendo de novo, né? Uma outra, escrevendo uma outra história. Mas é bem legal. Parabéns, Dani. Eu fico muito. Ó, tudo aqui, batendo palma para você, dando parabéns. Fico muito feliz para você, pelo Túlio também, por todo mundo que está nessa produção, pelo award, né? Que é muito significante para uma carreira, né? Para fazer outros awards. Sim. Quem sabe, né? Music Awards, né? Vem aí, quem sabe outras coisas Dentro da maravilhosas. profissão, os awards significam, opa, acho que vem mais trabalho. Tô fazendo bem, tô no caminho certo, né? Sim, Na verdade, né? sim. Tem mais trabalho, mais indicações. Não, fico muito feliz. Vocês têm um projeto agora? Estou sabendo que tem um projeto você com a Sônia, com a Ana. Tem alguma coisa vindo aí? A Sônia faz 80 anos, né, esse ano. Meu Deus, é verdade, não parece. Ela é uma jovem, né? Jovem, E sim, dança e toca tambor no show. sim. Eu não saio no chinelo com ela. Então a Sônia está preparando todo um trabalho aí, que a Sônia há 80 anos, né? Que Uhum, é e aí a gente está na elaboração disso tudo. legal. Né? Tem vários projetos. A gente também está com uma banda de gafieira, Ah, né? E dessa banda de gafieira a gente está expandindo a ideia para a criação da primeira big band brasileira aqui na Califórnia. nice. Então, eu vou ficar fuçando vocês para saber mais informações para colocar aqui no canal, né? Opa, Claro, né? por favor. Se você acompanha a gente, com certeza um monte de gente vai ver. Não. Vocês têm né, uma stand, né? Um grande, grande falo da Sônia tem que há muitos anos, muito mais tempo do que eu, a Ana, os músicos, né? Eu Parabéns. sou a Deixa- adicional, né? Mas então, Denis, vamos encerrar. Já estamos aqui quase 2 horas. Eu te falei para Você está você que era brincando? 5h47, uma Uau! hora e 40. Bom, também do circo a todos os outros circos, né? Maravilha, não é muito bom porque eu gosto de aprender com vocês, né? Eu gosto também que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui em LA, no Brasil, que nada acontece da noite para o dia, né? Tudo é um processo, né? Tudo é um trabalho que tem que ser colocado ali, muito esforço. E isso é para também motivar, dar incentivo a outras pessoas que queiram também trilhar caminho como músico, ou vir para cá para os Estados Unidos, ou pensar, porque tudo é possível, né? Mudanças, né? Viajar Transições. é muito bom, conhecer outros lugares e outras culturas é muito importante, principalmente para o músico. Acho que para o artista em geral, ter o contato com as outras culturas é bom. Eu gostaria que todo mundo pudesse ter isso, porque também a gente aprendendo de outras culturas, a gente também consegue observar as coisas que na nossa cultura poderia ser Melhor. mudada, não na questão da cultura, da raiz cultural, mas Técnica. a cultura de costumes, né? Do dia a Técnica. dia, a cultura urbana, a cultura de respeito, de comportamento, Sim. né? Existem coisas que os gringos vão para o Brasil e aprendem lá, né? Mas é A coisa de como ser um muito. pouco mais alegre, de É. como relevar um pouco a vida, porque E eles olham e falam, uau, vocês. sorrir, né? Sorrir, se ela é Sim, isso exatamente. mesmo. Da mesma forma que a gente, quando vem para o mundo anglo-saxão, a gente aprende um pouco da seriedade disso e da seriedade das regras, né?
estrutura, seguir, né? estrutura, Seguir foco, as regras, né? montagem de projetos. Projeto, passo a passo, tudo isso que a gente. Brasileiro gosta um pouquinho, né? Ser mais solto, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E a gente aqui, a gente aprende que assim, opa, deixa a vida me levar os cacetes, não dá para ser assim, peraí, Não dá, porque né? o outro vem por cima e passa por cima e você fica lá Vixe, atrás. você vê um tratorzão passando. Então você precisa programar, precisa olhar para as coisas, né? Ser mais programado aqui. Verdade. Então, Denis, para a gente encerrar esse bate-papo de quase 2 horas, maravilhoso. Você bateu o recorde hoje do meu canal. O pessoal falando aqui, ó, o Caco falou, parabéns pelo bate-papo, maravilhoso. Obrigado, Caco, muito obrigado. Diz Christy, tá falando, batendo palma, quero coraçãozinho. Minha filha. Ai, oi, tudo bem? Prazer. Que querida. Beijo, amor. A Georgia Canela falando, amei a entrevista, obrigada. É o Denis aí, gente. Muito queridos. Então, me fala a última pergunta da noite, da tarde. O que é um sucesso para você, meu amigo? O sucesso é você estar perto das pessoas que te amam. Você está pleno dentro de você com as coisas que você decidiu ser. E saber que cada produto ou cada coisa que você fizer na sua vida, não existe uma intenção real do que está lá na frente, da onde se quer chegar. Verdade. O projeto é muito bom, projetar é muito bom, mas o resultado ele tem que ser o fator do caminho. E o caminho ele tem que ser prazeroso, né? E aí um caminho prazeroso, eu acho que ele tem uma porcentagem muito grande para atingir o sucesso daquilo que se faz. E se ele não é um sucesso almejado, né? Tipo, eu não vendi o quanto eu queria vender, ou não aconteceu, mas aquilo foi feito com amor, né? Então tem sucesso ali. Né? Você tá falando, o processo é um sucesso. É muito mais legal do que a chegada. Eu acho que é mais ou menos quando eu estou isso, produzindo, né? uma coisa, eu fico até triste quando termina. Porque vai embora, meu filho vai embora, né? Porque enquanto você está curtindo aquela coisa, a mixagem, a montagem, a gravação. Hoje nós vamos gravar metais, depois fica na saudade, porque é um dia de gravação e depois foi, né? Então, o processo ele é sempre a coisa mais maravilhosa. Sim, é verdade. Verdade, sim, porque a nossa vida é um processo, né? Quando a gente chega lá, já foi. Sim. Não tem como voltar. A gente fala, não, porque lá na frente... Não, então, vamos olhar as consequências do lá na frente. Mas vamos aproveitar e fazer com muito amor tudo que nós temos para fazer hoje. Concordo. E aí, com certeza, eu acho que rende alguma boa coisa, né? Concordo. 100%. 100%. Você. Que bom. Denis, muito obrigada pela conversa. Foi uma delícia, um bate-papo, conhecer mais sobre você, os seus amigos aqui, o pessoal assistindo, né? E você com essa trajetória de vida, com história tão rica, né, do Brasil, e agora aqui também criando uma outra história, continuando a história, né? Mas com outro repaginado, né? E com eu fico pensando assim, daqui a uns 5 anos, onde vai estar o Denis, né? Porque até só sucesso, só sucesso. Torço muito por você e essa nova, né? Repaginando tudo, pode trazer muito mais coisas maravilhosas, tenho certeza disso. E, ó, me deixa aí na agenda que eu quero nos eventos. Tá bom? Por favor, com certeza. E nos deixe na agenda também, porque tocar para vocês é sempre uma delícia. Nosso triozinho que a gente tem, às vezes os meninos falam, e aí, quando que o pessoal vai ter festa? Eu falo, opa! Porque é sempre muito gostoso para tocar para essa turma, é sempre muito bom. Aqui, a galera daqui é todo final de semana. Todo final de semana, né? Se deixar,
é festa para tudo. Tudo É tem música verdade. para festa. Hoje mesmo tem festa, eu não posso ir porque eu tenho a live, mas estamos tendo festa, mas não tem música não. Dessa vez pode deixar que está reservado o cantinho de Ah, vocês. tá certo. Um Muito beijo, bom. muito Um obrigada. beijo, Dani. Boa Tudo de noite, boa bom, fim de muito semana. obrigado. Um beijo Também, para todo mundo que obrigada. acompanhou. É uma delícia poder ter esses queridos, a Diana, meu amor, amor da minha vida, né? E assim, meus amigos queridos aqui acompanhando. É uma delícia, muito gostoso, muito bom. Gratidão. Revista People, tchau. Carla Bezer. Oh, Carla Bezer Ah, está aqui cara, também. Legal. Gratidão, gente. Muito obrigada. Obrigada, Denis. Boa noite. Se fala. Eu vou editar o vídeo e assim que estiver pronto, eu deixo lá para você no Instagram, legal, tá no ótimo. Facebook, no YouTube. Tá bom? Muito Ó, obrigado. Até a mais, Carla tudo de falando bom. aqui, querido Denis, mal posso esperar nossa gig. Ah, é, nós temos aí uma gig dia 2 aí. A Carla é uma cantora de música hebraica e que mistura música hebraica com bossa nova. Olha, Ela canta até País Tropical em hebraico, para você ter uma ideia. que lindo, É. que E aí nós maravilha. temos um show dia 2 em San Diego, num lugar grande, um show grandioso com ela, com um time maravilhoso aqui, Mika Muti, que era o Olha, pianista da Ana Carolina, que trabalha com o Sérgio Mendes, o Mendes, Léo Nobre, seu amigo, Léo né? Nobre. Semana que vem o Léo Nobre estará aqui no canal, Ah, é? tá? Léo Nobre Ah, semana que que vem. legal. Léo, Isso, querida. ainda não fiz estendi para a Mari Nobre ainda. Eu sei que ela é super busy, né? Super preocupada, mas também tá A aberto para ela Mari, também. a Mari e o Léo também, né? Que o Léo faz parte, agora eles estão com joias prestadas. Uau! Incrível, É porque mesmo. vem de uma das maiores cantoras mexicanas, né? Da história da Califórnia. Foi uma cantora dessa que se tornou tipo um Michael Jackson da história californiana. E ela faleceu num acidente de avião, né? E ela tem milhões de seguidores e a Mari foi a escolhida para ser a Uau, representante desse grupo que foi montado pela banda que era dessa cantora, né? uau. Que chama Joias Prestadas. E o povo mexicano é simplesmente enlouquecido com ela e ela tá, uau. E a, Eles estão voando agora dentro do universo, tocando muito no México, aqui, todo, né, isso é aqui. um público muito. Eles são muito devotos, né? Os Muito seus. devotos. Muito, eles seguem, né? Eles estão ali, dão o coração deles, eles são. É um público muito grande, enorme, mas eles são ali, eles são, como se diz, uma parceria com quando eles gostam do artista, Ah, né? é. O Eles, Nelson Ned, você sabe que o Nelson Ned ele foi o rei no rei México, do né? México. Eu tenho os músicos do Nelson Ned são muito meus amigos até hoje. A gente se fala pela internet e tal, e assim, as histórias do Nelson. O Nelson recebeu a chave de Acapulco, ou da cidade do É, México, ganhou uma casa em isso mesmo. Acapulco, né? Ganhou uma casa em Acapulco. Impressionante. Aí, depois veio o Roberto Carlos, Sim. depois veio o Roberto E Carlos também. eles são muito apaixonados pelos ídolos São, deles. são É um povo muito demais. interessante. Eu gosto muito, adorei assim, aprender um pouco da música deles. Né? Toco com um trio mexicano, Mexicano. Sabor a Bolero, de Hum, Glória, hum. a Glória e o Javier Arjona. Incrível, uma delícia tocar com eles, muito bom. Bom, Ah, vamos que terminar, bom. porque senão não Tá, termina, vou né? terminar. E olha, me passa depois a informação da gig, né? Que você vai ter com a Carla, ou que tiver, eu boto lá na página, falo com o pessoal, distribuo, tá bom? Tá ótimo. Boa noite, Beijo. obrigada, Tudo de Denis. bom. Beijo Bem, para todo mundo. gratidão. Tudo de bom. Beijo, Muito beijo. Tchau, obrigado. tchau.